contextualizar. Não houve o golpe do Brasil. Houve golpe em todos os países da América Latina, com raríssimas exceções. Portanto, se vivia uma conjuntura em que, em algum momento da Guerra Fria, se entendeu que as ditaduras militares elas impediriam que o comunismo entrasse nos países da América Latina. Essa era a justificativa. Se você tomasse o Brasil especificamente, eu diria que você não chegaria a nenhuma conclusão. Teria que chegar dentro desse contexto. Os militares brasileiros participaram na Bolívia, no Uruguai, na Argentina, no Chile e vice-versa. Guatemala? Hoje, na Guatemala é um outro momento. Guatemala foi em 65. Qual foi o primeiro país que teve essa intervenção? Olha, você tem que tomar aí o conjunto. Você tem os governos populistas que vêm dos anos 40 aos anos 50 e você começa a ter essa ruptura já nos anos 60. E aí vão todos. Talvez o último tenha sido o Chile, foi em 73. Né? E a própria Argentina, que veio a ditadura, depois voltou o Perón, depois voltou a ditadura, agora. E quais seriam as consequências se isso não tivesse ocorrido? É uma pergunta que não cabe, porque não se trata de que havia condições de não ser assim. Foi assim. Agora, o curioso é que o golpe de 64 produziu uma expectativa, já que havia base social para o golpe. Todo mundo se lembra da marcha com Deus, a família a propriedade, uma marcha em São Paulo, talvez tenha sido a maior do Brasil de todos os tempos, proporcionalmente. Havia expectativa de que a ditadura não precisaria chegar ao ponto que chegou, em 68, com a AI-5. Né? Então, você tem uma ideia, o JK votou no Castelo Branco. Você tem uma ideia, os primeiros políticos que chegaram na sala do Ranieri Mazzilli, depois que caiu o governo do Jango, foi o Nelson Carneiro, foi o Ulisses Guimarães e foi o Zé Bonifácio. Então a expectativa desses políticos, que foram gestores da transição democrática, é que havia necessidade de se fazer alguma coisa naquele momento. É o que se dizia na América Latina toda, né? Inspirado pela Guerra Fria, pelos Estados Unidos, que a democracia estava levando à desordem, levando ao comunismo. Né? O Brasil vivia uma república sindicalista. Então os golpes eram sempre justificados em função do temor ao comunismo, que era, enfim, a justificativa geral. Né? Por que a tortura no Brasil, bárbara, né, não produziu a mortalidade de outros países? O senhor foi torturado? Eu fui preso antes do AI-5, eu apanhei muito, mas naquela época não tinha. Antes do AI-5, os advogados tinham acesso, né? Então antes do AI-5 não tinha cadeira do dragão, pau de arara, você tinha aquele esquema clássico, que era um bonzinho e outro malzinho, você apanhava para a burra do malzinho, o bonzinho vinha, pedia para você falar alguma coisa para não apanhar de novo. Libiana foi em 68, mas eu fui preso em 67, 66, 68. Então eu fui umas 4 ou 5 vezes. Né? A Biúna foi a última. Quando eu saí, eu consegui sair para o exterior e fui para o Chile com a minha mãe. J, COP, então, intelectual ilustre, e o Sérgio Maclan, primo dele. E ali, basicamente, você tinha uma célula do Partido Comunista. O senhor era filiado? Já era filiado? Ou Não. só simpatizante? Filiei depois da República. Fui candidato dentro de uma chapa de esquerda ao diretório acadêmico, fui eleito. O presidente era o Nico, era diretor financeiro. E dali houve o recrutamento e eu comecei a militar no Partido Comunista. E militar numa época muito interessante, porque era a época da discussão interna sobre qual era o caminho para resgatar a democracia, chegar ao socialismo. Aí você tinha a luta armada de um lado, né? E do outro lado você tinha o partidão,
que achava que esse processo tinha que ser um processo gradual, buscando a constitucionalização do país. O senhor estava de claro? Estava da luta armada, né? Então... O senhor pegou em arma? Mais ou menos, né? Mais ou menos, tipo... Então, enfim, vamos continuar aqui. Então, você não vai querer que eu diga para você o que eu não disse no interrogatório. Mas eu também não sou interrogadora, né? Por isso, né? Eu sou do DOPS também. Por isso. Então, se na minha ficha no DOPS não consta nada disso, por que eu vou criar uma ficha nova agora, né? Então, eu sou agente também? Não. Quando eu morrer, alguém faz a biografia, isso tudo está guardado, está escrito. Isso sim. Mas então... E já estava fora do movimento estudantil quando o Chuchu me chama, dizendo que o nosso representante, que ia para o congresso da UNE, em Ibiúna, tinha se borrado. E que a gente precisa ter uma representação. Se borrado o quê? Amarelado? É. E que, não vou dizer o nome dele, a gente precisava ter uma representação. Eu, como vinha do movimento estudantil, dirigente do movimento estudantil, ele pediu que eu substituísse. E eu fui substituí-lo ali, né? O senhor não tinha medo, não? De morrer? Não. Mas é ruim isso, né? Não tem medo de morrer? É, péssimo, né? Porque os que não têm temor, não têm precaução. E morrem, né? O senhor tinha codinome? Quem? O senhor tinha codinome? Vários, né? Tem Vários. algum que possa... Castro, Ferreira. Castro? Ferreira, eu usei muito. Né? Você não mantinha. Lógico. Então, a família visitava, terror também, porque as mães eram colocadas nuas, exame de vagina, é um troço horroroso. Né? Quando a gente saía, ficava nu também, eles abriam tudo para ver se tinha recebido alguma coisa. Bom, você está aqui, tua mãe está aqui. Ali você tem um sargento, um oficial. Ia passar o quê? Para onde para você? Mas faziam tirar a moral da gente. Eu fui julgado e condenado. Então fui para a auditoria militar e aí o general foi condenado a 8 meses de prisão. Eu fui condenado 2 vezes a 8 meses de prisão e cumpri a pena. E aí eles, mas o preso tem a pena cumprida. Portanto, desse ordem de libertação. Estava o meu pai ali, eu nem voltei para o Carandiru. Peguei o papai e disse, vamos pegar um carro, vamos embora para o Rio. Me tirou e levou. E eu não tinha documento, mas aí o meu advogado era o Heleno Cláudio Fragoso e o Nilo Batista, que era um jovem advogado que trabalhava com o Heleno Cláudio Fragoso. Né? E aí ele fez enfim, a gente fez um passaporte enfim, falso, vamos dizer, né? Ele conseguiu praticamente tinha um férias para chegar no Leblon. Eu fui lá como se fosse aleijado e tal, rápido, passa na fila, ele conseguiu ali, enfim, saiu meu passaporte. A minha mãe e eu pegamos um ônibus e fomos para Buenos Aires. Interessante que naquela época você não tinha, hoje é mole com essa internet toda, cada polícia tinha a sua área própria de atuação, da Marinha, da Aeronáutica, do DOPS, disso, daquilo, e eles queriam ser os heróis que prendiam os mais importantes e tal. A unificação só veio depois do AI-5. Até o AI-5 não tinha nenhuma unificação. Nós tivemos o caso de um rapaz que ficou preso com a gente na 4ª Companhia, nos carros, que o nome dele, ele tinha um duplo nome, Espia e Luiz Carlos Santos. E ele usava um ou outro, Luiz Carlos Santos, Espia. E ele estava preso no DOPS, quando fizeram a primeira seleção, liberaram ele, não sabiam que era vice-presidente da UNE, porque o DOPS não sabia a informação, porque ele militava em São Paulo, né? Então o DOPS não tinha essa informação. Depois eles unificaram, acabou essa brincadeira, mas com isso eu passei pela fronteira, cheguei em Buenos Aires, mas direto para o aeroporto, fui para o Chile, para Santiago. O passaporte do senhor estava em nome de... César Epitácio Maia. Estava no nome do senhor mesmo? Tá? Nome, fotografia, tudo direitinho. Só que você não podia ter, eu não tinha passaporte, não tinha direito de tirar, nem carteira de identidade.
Não tinha documento nenhum, nem podia tirar carta de documentos. O Grande Fragoso conseguiu ali que tirasse os documentos. E fui para o Chile. No Chile, papai tinha um grande amigo dele que fez lá de 64. Fui para a casa dele. E dali fui estudar economia, casei com a Mariângela e fiz essas coisas que vieram depois. A Mariângela Levou vantagem em relação a quem ficou. Porque quem ficou, ficou reprimido, sem poder dizer o que pensava, sem poder estudar. As escolas para estudantes progressistas mediocrizadas. Eu fui para o centro da inteligência da América Latina, que era a CEPAL, que era a FAO, que era a ONU que estava ali. Os professores dessas escolas eram... Eu fui para a escola, para a UFRJ, lá para a USP de lá, eram monumentais. Então o que a gente ganhou de vantagem por estar exilado foi muito grande. Claro, não estou querendo dizer que o exílio é bom. O exílio tem toda a parte sentimental, a família, o abandono da pátria, mas já que foi, pelo menos do ponto de vista do conhecimento, você tinha vantagem em relação a quem ficou no Brasil. Você acha que a ditadura da Carmen, que era do Partido Comunista, era militante, e namorava um brasileiro. Quem namorava? A Mariângela? A Carmen. Eu não deixaria nunca. A Carmen namorava um brasileiro, Ricardo Varzi, está na prefeitura até hoje aí. E casei com a Mariângela, cheguei no Chile no final de junho, uma coisa assim. Não, mas a Carmen namorava um brasileiro. Aí eu conheci a Mariângela, que era irmã da Carmen. Aí sim, no grupo Aí conheci a Mariângela, irmã da Carmen, e aí nos casamos com pouco tempo, um mês e meio, uma coisa assim. Mês e meio? Nos casamos ali, e aí começamos a viver numa... Eu tinha alugado um apartamento, com o dinheiro que o papai tinha me dado, mas a Mariângela resolveu que a gente ia morar na parte de cima de uma casa que os pais dela tinham lá, a Reina, e ali ficamos, era um quarto-sala bom, né, ali, enfim, ali os filhos nasceram dessa fusão entre duas pessoas no apartamento de cima. Agora, uma coisa que eu sempre quis perguntar, quando o senhor soube que era gêmeos, o senhor tomou um susto? A gente só foi saber no finalzinho. Porque e aí o que faz? A barriga cresceu tanto, mas tanto, impressionante. Né? E o médico disse, só pode ser gêmeos. Eu estou sentindo aqui pelo batimento. Mas não tinha. Né? Mas o senhor